Hoje, dia 11 de setembro, completo 10 anos de ministério. Eu passei por dificuldades, problemas, acidentes no trânsito, traições e tantas coisas que aconteceram em meio ao ministério. Mas também tempos de alegria, tempos de cura, tempos de milagre. E o Senhor me trouxe até aqui. Me lembro quando ainda minha mãe falava, quando eu era criança, que Deus tinha um plano na minha vida. Aliás, meu pai e minha mãe não poderiam ter filhos. Não era a esperança deles em ter filhos. O médico já tinha dito que eles não poderiam ter. Mas o Senhor prometeu para o meu pai em uma noite de oração. Meu pai estava orando, um pouco triste com a notícia. E Deus falou: vou lhe dar um homem, e este homem irá ministrar a palavra de Deus. Logo depois, minha mãe engravidou, com muitas dificuldades, muitos problemas na sua gravidez, mas o Senhor foi dando graça e cheguei até aqui. Isso mesmo, nasci prematuro, minha mãe não tinha leite, acabei passando fome no início do meu nascimento. E meus avós, meus pais preocupados, porque em fim de eu crescer, engordar, ser uma criança com saúde, eu emagrecia e diminuía até mesmo a minha altura. Mas o Senhor foi dando graça aos meus pais e eu fui crescendo. O meu ministério foi desenvolvendo nesta igreja aqui, aonde estou, na Assembleia de Deus do bairro Pinheirinho. Eu me lembro que ainda quando criança fazia alguns cultos domésticos em minha casa, com os meus primos, com os meus pais. A minha Santa Ceia, até um pouco engraçado, mas eu fazia Santa Ceia com café e pão. E Deus foi abençoando o meu ministério, Deus foi dando graça. Mas ainda a ministração da palavra não era prioridade. Eu era criança, queria viver nos campos, jogando bola, brincando de carrinho. Só que me lembro quando passei para os adolescentes. Na época, o líder chamado Aguinaldo, o presbítero Aguinaldo, mais conhecido aqui na nossa congregação, me deu a primeira oportunidade. Antes de ele me dar a primeira oportunidade, ele já falava: Gabriel, Deus tem um ministério para contigo. Nós vimos isso. Deus vai te usar muito. Mas eu não acreditava. Naquela euforia ainda de jogar bola no campo, de querer ser um jogador de futebol, quem sabe, por mais que não teria tanta habilidade, mas esse era o sonho. Mas Deus foi direcionando as coisas. E no dia 11 de setembro de 2010, com o pastor Adriano Sebem sendo meu primeiro pastor a acompanhar o início do ministério, eu dou a minha primeira palavra aqui nesta igreja. Eu quero chamar o Gabrielzinho aqui em cima. Gabrielzinho vai nos trazer uma introdutória. Só um pouquinho. Ainda tem, não? Ainda tem. Adolescente corajoso. E com certeza, Deus vai fazer muitos corajosos aqui dentro.
Grande Deus. Evangelize, irmão. Vamos evangelizar. Quem faz trabalho no desafio não é. Não, meu pai vai lá no desafio toda quarta lá, ó. Os drogados são sérios, sabe por quê? Porque ninguém deu uma palavra pra eles. Ninguém falou, Jesus quer, Jesus quer. Ele vai fazer coisa boa contigo. Alguém falou, não, aí eles estão lá. Estão lá, não conhece a Bíblia nada. Sabe por quê? Ninguém foi lá falar. Ninguém foi lá falar da palavra de Deus. Meu Deus. Estão parados no ponto. O que é isso? Nós não podemos ficar parados no ponto, esperando Deus. Não, nós temos que ir. Podemos ir buscar a igreja. Ó Deus, aleluia. Podemos ir. Irmão. Vamos orar, não voltar como era, botar o joelho no chão. Tá parado, ninguém mais ora. Ninguém mais faz nada, só reclama, só murmura, só fala, só fofoca. Ninguém Meu conta Deus, meu vocês. Deus. É gente ruim, é só fofoca, é tudo coisa ruim. Só quem é homem de Deus planta boa semente. Ele Ó planta Deus, aleluia. ele planta oração. Ele planta. Deus eterno, aleluia. Glória a Deus. E aí se começa uma história baseada na palavra, baseada em princípios, baseada na oração. Passaram vários pastores aqui que me ensinaram, que me deram força e eu cheguei até aqui. Me lembro quando dei a primeira palavra e meu pai me chamou para uma conversa, aquele tete a tete com o pai. E meu pai dizia: meu filho, você vai pregar a partir de hoje. Deus está iniciando o ministério na tua vida. Só que você tem que ter ciência de que você precisa pregar aquilo que você vive. E aí se iniciou uma carreira que hoje completa 10 anos. Nesse período ministerial, Deus me deu muitas experiências. Eu me lembro que estava pregando em uma das congregações aqui da nossa igreja e Deus falava comigo no banheiro. Isso mesmo. Eu estava tomando banho e Deus falou comigo que aquela noite Deus iria marcar meu ministério. E eu fui na Assembleia de Deus do bairro São Sebastião, chamado o evento Sábado Tim. Naquela noite, eu trouxe uma palavra muito forte, uma palavra de exortação, ainda muito pequeno, e Deus me usou com muita autoridade. Deus fez um rebuliço naquela noite, batizando adolescentes com o Espírito Santo, salvando almas. E dali para frente as agendas foram abrindo, Deus foi abençoando e Deus foi cuidando de mim. E eu comecei a ser um adolescente um pouco excluído da sociedade, excluído do convívio dos meus amigos na escola. E isso mesmo, aonde eu chegava, as pessoas saíam e eu me sentia um pouco triste, angustiado. E o que restava para mim era o quarto, o período de oração, o período da leitura, noites em brancas, lendo a palavra, orando e Deus me dando revelação. O tanto que chegou um dia que Deus falou que iria me dar o dom de cura. E estava em uma das congregações pregando e Deus me usa com tanta autoridade naquela noite. E uma moça que tinha um problema no coração, uma menina com apenas 9 anos, ela é curada naquela noite. E a vida vai seguindo. Quando o pastor Adriano Sebem sai da nossa congregação, e aí pastor Geraldo Ferreira assume a igreja Assembleia de Deus do bairro Pinheirinho. E eu já estava ministrando, e me lembro que pastor Geraldo apostava muito no meu ministério, e me ajudou muito, me aconselhando como era ser um obreiro, e me dando esperança de eu ser um obreiro naquele período que ele estava aqui. Trabalhei ao lado dele 1 ano e meio, com muita garra, com muita alegria, e Deus foi me ensinando a ser um obreiro. Só que ainda não era chegado o tempo. Pastor Geraldo Ferreira sai e pastor Genésio da Silva entra. Me deu muito apoio ao meu ministério, ficou por pouco tempo aqui,
e ainda não teria me escolhido para ser um obreiro na casa do Senhor. E pastor Roberto Albertini assume a Igreja Assembleia de Deus no bairro Pinheirinho. Quando o pastor Roberto Albertini assume a igreja no bairro Pinheirinho, acontece um divisor de águas no meu ministério. Ele me leva a auxiliar nesta igreja, coloca eu como um dos coordenadores do setor dos jovens. E Deus começa a construir uma história como líder aqui aonde congrego. Deus começou a me usar aqui aonde estamos trabalhando até hoje. E eu começo a ver o agir de Deus nas ministrações, nos conselhos, nos abraços. Pastor Roberto Albertini começa a aconselhar eu, gerando estrutura no meu ministério. Foi nesse período onde eu aprendi muito com o pastor Roberto e a irmã Celeste. Só que para todo tempo existe um fim também. Pastor Roberto sai, pastor Adriel Lemos entra, dando todo apoio ao meu ministério, me ensinando e me dando aconselhamentos, que há um crescimento muito grande até hoje na minha vida. Pastor Adriel sai, pastor Rafael Albertini, meu atual pastor, chega na congregação, dando todo apoio a mim. E hoje, o atual pastor me apoia ainda, e aqui estou eu, comemorando os 10 anos de ministério. Mas eu preciso te contar que nesses 10 anos de ministérios, que todos esses pastores me apoiaram, que foram momentos incríveis, que foram momentos de glória, de congressos aonde Deus batizou, curou, aonde Deus usava homens aqui para dizer que Deus estaria comigo. Também teve momentos de dificuldades, momentos de problemas. Uma delas foi o que eu falei aqui, que as pessoas me excluíram da sociedade, do ciclo de amizade, aonde eu ia jogar, ninguém mais me abraçava. Nas escolas aonde eu estudava, no colégio, eu era considerado alguém excluído. Quantas vezes que me aprisionaram, quantas vezes que bateram nas minhas emoções, quantas vezes que deram apelido para mim de quadrado e tudo mais. Mas minha mãe e meu pai sempre me disseram: Gabriel, Deus tem algo contigo. Não é hora de desistir, não é hora de parar. E lá vim eu, trabalhando, orando, pregando, até que um dia Deus me colocou na prova. Isso mesmo. Em uma das minhas ministrações, numa cidade vizinha em Criciúma, na cidade de Lauro Miller, mais conhecida ali pela Serra do Rio do Rastro, eu fui em um dos bairros lá, no bairro Itanema, ministrar a palavra de Deus. Ministrei a palavra no sábado, ministrei a palavra no domingo. Quando eu estou ouvindo dessa noite, dessa ministração, eu acabo me perdendo em uma curva e eu acabo entrando em um acidente. O único carro que eu tinha, o carro que eu usava para o meu ministério, eu acabo caindo numa grota muito, muito grande, mas graças a Deus o Senhor me protegeu aquela noite. Eu me sinto um pouco emocionado em falar isso porque eu vi a mão de Deus cuidando de mim. Só que eu preciso admitir que naquele momento eu duvidei do meu ministério. Sim, duvidei do meu ministério porque as coisas não iam bem aquele ano. Era no ano de 2019, 22 de outubro. Lá embaixo, naquela grota onde tinha um riacho, eu coloco meu pé com os meus materiais todos espalhados dentro do carro, livros, Bíblia, carteira, dinheiro, cartão, e eu dizia: e agora, Deus? O único carro que eu tinha, as dificuldades financeiras já eram grandes, e agora eu perdi tudo. O carro deu perca total, e eu perguntei para Deus: será que eu tenho um chamado? Deus me deu força, saí daquela grota que tinha mais ou menos uns 20 a 30 metros, subi, não sei como eu consegui subir, porque quem foi me ajudar teve dificuldade em descer, teve dificuldade em subir, eu subi muito rápido.
Logo, algumas pessoas começaram a me ajudar. O pastor a qual eu estava pregando também me ajudou, porque estava ali por perto. Me levaram ao hospital. E aonde eu estava não tinha sinal, eu não tinha como ligar para minha mãe, não tinha como ligar para meu pai, e eu estava realmente preocupado. Preocupado porque eu não poderia assustar eles, mas preocupado com a minha saúde, preocupado com o que realmente estava acontecendo naquele momento, porque eu não estava entendendo. Eu só me perguntava, será que eu tenho um chamado? Me lembro que quando eu consegui chegar num local que tinha sinal, eu liguei para o pastor Obadias Benotes. Este homem é um homem de Deus, um pastor que assumiu os jovens em Criciúma num ano de muita dificuldade na minha vida. Eu liguei para ele e disse, pastor, eu acabei de me acidentar, eu estou indo para o Hospital São José e o senhor me espera lá. Quando eu cheguei lá, sem alegria, triste, duvidando do ministério, não poderia ligar para os meus pais para assustar, não tinha ninguém ao meu lado. A única pessoa era a pessoa do Espírito Santo, o pastor Obadias que estava lá e uma amiga que enquanto eu estava lá conversava por WhatsApp. Hoje eu posso dizer que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu chorei muito. Duvidei do meu ministério. O pastor não podia entrar até lá dentro, ao consultório do médico, e lá foi um momento de muita luta. Satanás tentou muitas das vezes colocar dúvida na minha mente naquele lugar. Você não tem um chamado, olha tudo que está acontecendo. E o pastor via o WhatsApp que estava pelo lado de fora do hospital e esta amiga tentavam me acalmar e falavam, vai dar tudo certo. Passei aquele dia, passei aquele momento e aquela semana foi uma semana de muita dificuldade, tentando tirar carro da grota, tentando resolver os problemas, fazendo exames. E eu tinha uma vigília, que é a vigília do Peniel aqui em Criciúma. E eu fui a esta vigília convicto de uma coisa, esta será a minha última vigília. Sim, se Deus tem um chamado comigo, que Deus fale comigo nesta vigília, porque eu não irei mais organizar nada. Eu vou largar tudo. Pastor Obadias chega na vigília, me abraça, ainda me dá uma palavra de ânimo, Gabriel, vai dar tudo certo. Sempre um companheiro ao meu lado, um amigo, um pai. Pastor Maurinho Ferreira estava pregando naquela vigília. Deus usa ele com muita graça. E eu me lembro de quando ele olha para mim e diz assim, tu será grande diante do Senhor. Deus te fará grande diante do Senhor. Deus te fará grande diante do Senhor. Veja essa porta que se abre na sua frente. Vede esses lugares que eu, Senhor, te coloco, porque eu te farei grande, assim diz o teu Senhor. Aleluia. E ali eu vejo que o Senhor estava reafirmando aquilo que Ele disse ao meu pai lá atrás. Hoje, eu completo 10 anos de ministério. Já perdi amigos, já perdi carro, já perdi dinheiro, já perdi muitas coisas na vida. Mas eu conquistei uma coisa, a certeza de um chamado, a certeza que Deus está comigo. E eu posso te dizer que entre tudo o que aconteceu, eu sempre tive a presença do Espírito Santo de Deus ao meu lado me ajudando. Eu posso dizer para você, nesse dia 11 de setembro, que até aqui me ajudou o Senhor. Eu sou grato a Deus.
Grato a Deus pelos meus pastores. Grato a Deus pelo pastor Adriano Sebem, que viu eu iniciar meu ministério, que me ajudou, que me incentivou a fazer o curso de teologia. Ao pastor Geraldo Ferreira, que me ensinou a ser um obreiro. Ao pastor Genésio da Silva, que incentivou meu ministério abrindo portas na cidade de Criciúma. Ao pastor Roberto Albertini, que me corrigiu, que foi um pai, que me deu a mão em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Ao pastor Adriel Lemos, que me incentivou, que me organizou em muitas coisas aqui nesta congregação. Ao atual pastor Rafael Albertini, que está aqui ao meu lado, me aconselhando, me dando força, me corrigindo e me ensinando. E ao pastor Obadias Benones, este pastor amado, que é o pastor dos jovens aqui na minha cidade, que tem me ajudado, que tem me dado a mão, que tem me incentivado. E eu tenho que falar um pouquinho mais dele, porque neste um ano que ele tem estado ao meu lado, eu tenho visto ele como um canal de bênção à minha vida, me ensinando a ser um homem de Deus, me ensinando a ser um verdadeiro ministro da palavra. Eu sou grato a vocês, pastores, ao meu pastor presidente, pastor Roberto. Deus abençoe, pastor. Pastor Josimar Marciano, vice-presidente da Igreja Assembleia de Deus. E eu sou grato à minha família, meu pai, minha mãe, meus avós, que me incentivaram até aqui, que me deram a mão, que viram eu chorar, mas que viram eu sorrir e viver alegre. Aos meus amigos, muito obrigado. E eu posso dizer e repetir que o Senhor foi fiel comigo e até aqui me ajudou o Senhor. São 10 anos de ministérios e eu creio que esta primeira década será a de muitas, porque o Senhor irá me abençoar até o último dia que eu estiver na face da terra. Fique na paz e que Deus te abençoe.